Olá, terceiro ano. Bom, como vocês já devem estar sabendo, próxima semana vai ser a semana de avaliação de vocês. E nós faremos uma revisão, uma breve revisão do que a gente já viu em sala de aula sobre redação do Enem e uma introduçãozinha da conclusão que a gente ainda não começou, certinho? Bom, o que eu farei primeiro? De início, eu vou ressaltar os pontos positivos e os pontos negativos das produções de vocês. Eu tive contato com a escrita de uma parte dos alunos e eu consegui diagnosticar algumas problemáticas, assim como eu consegui diagnosticar uma coisa muito boa na redação de vocês como um todo, no geral. Então, na aula de hoje, nós faremos a análise dessas problemáticas e vamos também trazer possibilidades de melhoria dessas problemáticas, assim como eu irei ressaltar para vocês os pontos positivos. Vocês têm alguns muito bons, alguns não, muitos muito bons. Bom, de início, para quem ainda não me entregou nenhuma redação, eu estou entregando a redação dessa maneira. Tudo que vem marcado vai ficar, tem um comentáriozinho ao lado dizendo do porquê que aquilo ali está marcado. Inclusive, às vezes eu coloco até sugestão, ou então reescrevo o parágrafo de uma maneira que ficaria mais claro. Então, todos os erros, todos os desvios, eu pontuo e digo por que daquilo está sendo pontuado. Algumas coisas eu pontuo só para visualizar, como por exemplo a tese, os dois argumentos, algumas coisas do parágrafo de desenvolvimento, algumas coisas necessárias no parágrafo. Algumas eu pontuo só mesmo para ficar fácil de visualizar ali o projeto de texto. Outras eu já pontuo o erro. Então, façam as redações de vocês, me enviem, de preferência digitalizadas. Se não for possível, pode me enviar mesmo a foto ou a imagem escaneada que eu faço a digitalização. Mas não deixem de me enviar as produções de vocês, porque a gente só aprende a fazer redação fazendo redação. Vocês podem assistir 300 milhões de aulas que, se vocês não colocarem em prática, o projeto de texto de vocês não vai para frente. Então, não tenham medo, não tenham vergonha ou qualquer coisa que seja, e me enviem a quantidade de redação que vocês puderem. Eu estava com uma dificuldadezinha para reenviar, porque estavam me entregando as imagens ou então fotos escaneadas, né? E aí eu estava utilizando o teclado virtual, então eu demorava muito para digitalizar. Mas agora eu já estou com o tecladinho normal, tá tudo ok. Então vai ficar muito mais fácil. Inclusive já corrigi algumas do nosso tema da atividade na plataforma. Então vamos lá. Bom, eu não preciso, repetir para vocês que a introdução é uma parte importantíssima do texto. Então, a introdução de vocês é o cartão de visita que o corretor vai ter. A gente, quando a gente está assistindo um filme, os primeiros 10 minutos são cruciais. Se o início do filme não prender a gente pode até continuar assistindo, mas a gente já assiste com aquele ranço. Da mesma forma, é um texto. Uma forma também muito boa de visualizar é numa série. Nós temos sempre o piloto, que é o primeiro episódio da primeira temporada, que é a partir dele que você decide se você vai continuar assistindo a série ou se você vai deixar de mão. Então, a introdução é a mesma coisa. A introdução é o piloto do seu texto. Então, quais são os elementos fundamentais que não pode faltar na introdução de vocês? O repertório sociocultural, que no caso é a fundamentação de vocês. Um comentário acerca dessa fundamentação. A tese,
uma parte importantíssima, é o tópico frasal da introdução de vocês e a antecipação dos 2 argumentos que serão desenvolvidos. O que eu observei nos textos que li? Observei que vocês compreendem que esses elementos são necessários, compreendem e acrescentam no texto de vocês todos esses elementos. O que acontece é que às vezes vocês utilizam repertórios muito genéricos, assim como argumentos muito genéricos. O que seriam esses argumentos genéricos e esse repertório genérico? Seriam coisas que, se o corretor ler 100 redações, 80 apresentarão, ou até mais, aqueles argumentos e aquele repertório. Então, não sai do senso comum. Então, a grande problemática da introdução de vocês é essa, é tentar sair do senso comum. Dentro da realidade, vocês têm que ser mais inovadores, não criativos, porque não dá pra colocar criatividade aqui. Então, vocês compreendem essa estrutura. Eu encontrei tese em todos os textos que li. Eu encontrei antecipação de argumentos em todos os textos que li. Eu encontrei repertório sociocultural em todos os textos que li. Mas o comentário acerca desse repertório eu não encontrei em todo o texto. Na verdade, foram poucos que fizeram essa linkagem para que não fique solto, para que não fique quebrado o parágrafo de introdução. Então, esse é o elemento que mais falta nos textos da turma. Vamos tentar visualizar como é que fica essa introdução na prática. Vamos lá. O educador e filósofo brasileiro Paulo Freire afirmava que, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. O que ele fez aqui? Essa primeira frase é uma fundamentação, um repertório sociocultural. Analisando o pensamento e relacionando-o à realidade da educação no Brasil, o que é isso? Um comentário acerca do repertório utilizado, comentário acerca da fundamentação. Ele acrescenta algo à fundamentação. O nome disso é marca de autoria. Percebe-se a necessidade de um olhar mais atento para o aprimoramento do sistema de ensino, considerando sua importância para a promoção de uma sociedade mais crítica e reflexiva, que, consequentemente, tende a ser mais justa e igualitária. Então, o que acontece? O que está sublinhado é a tese dessa pessoa que tirou nota 1000, que está muito bem delineada. Percebe-se a necessidade de um olhar mais atento para o aprimoramento do sistema de ensino. Então, a tese está muito clara. Os 2 argumentos, o primeiro está de rosa, considerando sua importância para a promoção de uma sociedade mais crítica e reflexiva, que, consequentemente, tende a ser mais justa, igualitária e humanizada, segundo argumento. Então, percebam que existe um método, esses elementos eles podem mudar de lugar, eles podem se alterar, eles podem ser feitos de outras formas, mas existe um método. Então, quando vocês incorporam esse método e compreendem a necessidade de cada partezinha desse método, fica muito fácil de se compreender a redação. Eu, quando estudava, no início eu achava que a redação era um bicho de 7 cabeças, assim como muita gente ainda acha. A partir do momento que eu comecei a compreender que, na verdade, não. Na verdade, a redação é muito fácil de se compreender, é um método. Nós temos um método, nós temos caminhos para se fazer. Nós sabemos os elementos que são necessários em cada partezinha do texto. Depois que eu compreendi isso, foi muito fácil sempre pontuar acima de 900. Eu não fiz nenhuma redação no meu ensino médio inteiro que ficasse abaixo de 900 pontos. A primeira foi 940, a segunda 980 e a terceira 980. Então, isso só aconteceu porque eu compreendi que redação
é um método. E porque eu treinava, eu fazia praticamente uma redação por dia. Então, enfim, prática. A prática leva à perfeição. Se não levar à perfeição, leva à quase perfeição, que já é uma boa coisa. Então, vamos lá. Vamos tentar visualizar novamente em outro tipo de introdução. O histórico desafio de valorizar o professor. Os Estados Unidos, referência em desenvolvimento tecnológico, são um bom exemplo de que a educação de qualidade, com a educação de qualidade, com a valorização adequada, gera bons frutos. Em contrapartida, no Brasil, a realidade tem sido bem distinta. O baixo piso salarial dos professores explicita essa falta de reconhecimento aos profissionais da educação. Tal desvalorização é fruto de baixos investimentos governamentais, aliado ao passado histórico brasileiro. O que acontece aqui? Ele também inicia o texto dele. Também inicia o texto com uma fundamentação, com um repertório sociocultural, na verdade, com uma comparação entre os Estados Unidos e a situação do Brasil. Aqui em azul, ele ou ela, não sei se essa redação, eu vou utilizar ela, né? É melhor. Então, ela faz um comentário. Estou dizendo que vou utilizar ela, porque a maioria das redações nota 1000 são feitas por mulheres, então vou puxar essa sardinha para o nosso lado. Em contrapartida, no Brasil, a realidade tem sido bem distinta. Faz um comentário acerca da fundamentação utilizada, que já deixa ali o território amaciado para se colocar a tese, que no caso é: o baixo piso salarial dos professores explicita essa falta de reconhecimento aos profissionais da educação. Então, a tese está aqui super evidente. E os dois argumentos, o primeiro de rosa e o segundo de verde. Tal desvalorização é fruto de baixos investimentos governamentais, aliada ao passado histórico brasileiro. Então, viram como é fácil visualizar esses elementos que são necessários para se ter uma boa introdução. Você pode iniciar ela de diversas maneiras, com comparação, com alusão, com referência literária, com citação, com afirmação, enfim, de diversas formas. Entretanto, os elementos são os mesmos e eles precisam estar muito claros dentro da introdução de vocês. Certinho? Vamos dar essa continuada. Em outras palavras, você precisa mostrar que entendeu o tema, demonstrar que tem posicionamento diante desse tema e indicar um projeto de texto. Antecipar o que o seu texto vai defender. O que acontece? Nesse primeiro tópico, demonstrar o que entendeu, ninguém fugiu. Eu não li nenhuma redação que fugisse do tema. Acontece que às vezes houve o tangenciamento. Por exemplo, tiveram algumas redações sobre crise humanitária. Em uma dessas redações, foi muito enfatizado a questão do preconceito, sendo que o tema da redação não era preconceito. Ok, as crises humanitárias provocam imigração e essa imigração é aliada ao preconceito, mas o tema não era preconceito. Então, você utilizar citações que remetam ao preconceito, utilizar somente referências socioculturais que remetam ao preconceito, vai fazer com que o seu texto seja tangenciado, o seu tema está sendo tangenciado. Então, tomem muito cuidado, porque acaba que vocês perdem ponto por coisas básicas. Outra coisa que aconteceu é muita gente utilizando conjunção conclusiva na introdução. Se der, evite, a não ser que seja na última frase, onde você vai dar ali aquele gás para que o seu texto continue.
Mas no iniciozinho da introdução, colocar a conjunção conclusiva é bem complicado, então tente evitar. Eu vou enviar para vocês depois uma lista onde eu preparei só conjunções para introdução, aí outra parte só conjunções que seriam muito boas no desenvolvimento e as conjunções conclusivas, que dão ideia de conclusão, no final, que aí vai dar uma super melhorada nessa questão dessa coesão textual. No desenvolvimento, a nossa aula passada foi sobre desenvolvimento, aula do Zoom, só que ela não foi muito proveitosa, né? Então, vamos lá. Se na introdução a palavra-chave é dissertar, ou seja, apresentar um ponto de vista, no desenvolvimento a palavra-chave é argumentar, para validar esse seu posicionamento, esse seu ponto de vista. É por isso que o tipo textual é dissertativo, argumentativo. Por quê? Porque você tem um ponto de vista que ele é seu, ele é próprio, a sua tese, e você argumenta, produz argumentatividade para que você defenda essa tese. Então, por isso o texto é dissertativo, argumentativo. Então, quais são os elementos necessários do desenvolvimento? São três elementos básicos. A ordem não importa, viu, gente? O que importa é que esses 3 elementos estejam explicitados no texto. Apesar de que essa ordem que eu coloquei aqui é a mais utilizada, mas ela não é encerrada, vocês podem alterar. Primeira parte é a fundamentação, que confirma o posicionamento defendido no parágrafo. Então, você vai utilizar algum repertório, algum conhecimento de mundo que vai confirmar aquele posicionamento que você defendeu no parágrafo. Segunda parte é uma crítica que demonstra indignação, incômodo, concordância ou avaliação da fundamentação apresentada. Então, é nessa segunda parte que você inclui a sua marca de autoria. É aqui onde você, de fato, argumenta. Você utiliza a fundamentação e você tece um comentário acerca dessa fundamentação. Se o seu texto não tiver essa segunda parte, ele vai ser um texto expositivo. Eu vi isso acontecer em alguns textos da sala de vocês, e isso faz com que a pontuação despenque. Então, tomem muito cuidado. Essa segunda parte, que é a crítica da fundamentação, ela é extremamente necessária. Por quê? Porque ela é a marca de autoria de vocês, ela é a própria argumentatividade. Então, essa crítica é importantíssima. E a terceira parte, que é a retomada do projeto de texto, com a reafirmação do posicionamento defendido naquele parágrafo e um link com a introdução. Então, vamos visualizar isso em textos nota 1000. Vamos lá. Esse aqui é sobre a violência e persistência da violência contra a mulher no Brasil. 2015, se eu não me engano, 2015. Foi a primeira redação que eu não fiz, depois do ensino médio. De acordo com o mapa vou ler toda, depois a gente pontua. De acordo com o mapa da violência de 2012, entre 1980 e 2010, houve um aumento de 230% na quantidade de mulheres vítimas de assassinato no país. Além disso, 7 de cada 10 mulheres que telefonam para o Ligue 180 afirmam ter sido violentadas pelos companheiros. Em países como o Afeganistão, a mulher que trai o marido é enterrada até que somente a cabeça fique à mostra, então é apedrejada. Apesar de reagirmos com horror perante tal atrocidade, um país que triplica a quantidade de mulheres mortas em 30 anos deve ser tratado com igual despeito quando se trata do assunto. Apesar de acharmos que a mentalidade do povo melhora com o passar do tempo, a mentalidade brasileira mostra crescente atraso quanto à igualdade de direitos entre gêneros.
E tal mentalidade leva a fatalidades que deveriam ser raras em pleno século XXI. Então, vamos lá. Por que que esse desenvolvimento é um desenvolvimento nota 1000? Percebam que o que está de amarelo é a fundamentação dessa menina. Agora aqui eu tenho certeza que foi uma menina que escreveu. Eu vi. Então aqui nós temos a fundamentação dela, que está de amarelo. E o que está de verde também é outra fundamentação. Ela utiliza uma fundamentação baseada em dados e utiliza uma fundamentação que é a exemplificação de como acontece em outros países, no caso, outro país. Depois, ela tece um comentário, é o que está de azul, tece um comentário acerca dessa fundamentação levantada. Então, ela coloca aí a marca de autoria dela, ela critica essa situação. Percebam que é muito claro, ó. Apesar de reagirmos com horror perante tal atrocidade, um país que triplica a quantidade de mulheres mortas em 30 anos deve ser tratado com igual despeito quando se trata do assunto. Percebam que ela é afirmativa, ou seja, ela sabe do que ela está falando. Aqui ela argumenta, aqui ela coloca marca de autoria. O que está de cinza é a retomada do projeto de texto dela. Porque no projeto de texto dela, ela defende que apesar da gente associar a evolução da humanidade com o passar do tempo, isso nem sempre acontece. Então, esse é o argumento dela. Esse primeiro argumento. Aí ela diz: apesar de acharmos que a mentalidade do povo melhora com o passar do tempo, a mentalidade brasileira mostra crescente atraso quanto à igualdade de direitos entre gêneros. E tal mentalidade leva a fatalidades que deveriam ser raras em pleno século XXI. Aqui ela também faz um link com a introdução, porque na introdução dela, ela fala sobre essa questão da persistência, né? De desde o início dos relatos históricos acontecer violência contra a mulher. Então, aqui é o segundo parágrafo dela, que também está muito bom. Uma pesquisa feita pela Rede Globo mostrou que, entre homens e mulheres entrevistados, mais da metade afirmou que mulheres que vestem roupas curtas merecem ser abusadas sexualmente. A violência contra a mulher começa exatamente com as regras explícitas que a sociedade impõe. Se a mulher não seguir tal regra, merece ser violentada. Portanto, apesar de todos os direitos conquistados constitucionalmente pelo sexo feminino, normas culturais que passam entre gerações fazem um pensamento conservador e machista se perpetuar e ser a justificativa para as atrocidades físicas e psicológicas cometidas pelas mulheres. Perfeito, né? Argumentação incrível, não é à toa que foi nota 1000. Então, o que ela faz novamente? A fundamentação, utiliza essa pesquisa que foi feita pela Globo. Ela não tem dados específicos, mas ela sabe que a pesquisa aconteceu e sabe que mais da metade das pessoas entrevistadas afirmaram que as mulheres deveriam ser abusadas sim se elas estivessem usando roupa curta. Isso foi amplamente noticiado, foi uma polêmica imensa em 2015, então ela sabe do que ela está falando, né? Aí aqui a gente tem o comentário que ela faz sobre essa fundamentação, que ela diz que a violência começa quando uma mulher, ao descumprir uma regra social, merece ser violentada. Então é aí que a violência contra a mulher se impõe na sociedade. Ela também faz um link com o projeto de texto, porque um dos argumentos dela é dizer que, apesar de termos conquistado direitos que são constitucionais, a violência contra a mulher não diminuiu, muito pelo contrário. E o pensamento conservador e machista, apesar dos nossos direitos constitucionais, apesar de estarmos no mercado de trabalho, apesar de tudo, ainda se perpetua. Então, ela faz essa retomada do projeto de texto e é por isso que o desenvolvimento dela é nota 1000.
Então percebam que esses elementos eles ficam muito claros. Apesar da gente ter que aprender a como colocar essas ideias, como organizar essas ideias, de início eu quero que vocês somente consigam visualizar que existe um método por trás de cada partezinha da redação. Vocês já sabem, mas a gente vai melhorar aí a construção deles. A conclusão. É um pouco complicado falar isso, mas a conclusão foi a parte que eu mais encontrei erros e inadequações no texto de vocês, de um modo geral. O que acontece? Vocês conhecem os elementos necessários para uma conclusão. Botei introdução aqui, mas eu queria dizer conclusão, viu? Então, vocês conhecem esses elementos necessários para uma conclusão, que é o agente social, a ação, o meio ou modo, a finalidade e o detalhamento. O que acontece? Apesar de vocês conhecerem, saberem que esses elementos são extremamente necessários para que nós tenhamos uma proposta de intervenção que seja válida e seja pautada no real, vocês utilizam elementos muito genéricos. Por exemplo, eu encontrei redação que ainda utiliza conscientizar como proposta de intervenção, como ação. E conscientizar não pode ser uma ação, porque é um termo muito abstrato. Como é que você vai, por exemplo, perceber que as pessoas foram conscientizadas? Não dá. Não é uma ação real, ela não tem finalidade real. Quem que praticaria o ato de conscientizar? Entendeu? Então é isso que eu quero que vocês compreendam, que fugir da abstração é necessário. Conscientizar não é ação. Criar projeto de lei, criar palestras e programas sociais, isso sim são ações. Então, conscientizar não. Muito cuidado aí com essas abstrações. Outra coisa que eu também percebi que é muito genérica é o agente social. Muita gente utiliza o governo como responsável por resolver questões. Mas o governo na figura de quem? É o governo na figura de algum ministério? O governo na figura de secretarias? O governo na figura do presidente? Entendeu? Especificar qual parte do governo que é a responsável por aquela mudança social que você está propondo. Você está propondo uma mudança social e essa mudança social precisa ser viabilizada por alguém. Outra coisa que eu também encontrei aqui foi erro. Deem uma estudada e vocês podem também aproveitar que estão com um pouco de tempo, assim, né? E entenderem um pouco mais do sistema político brasileiro. Por quê? Porque algumas pessoas associaram algumas questões erradas. Por exemplo, associar prefeitura com ministério. Prefeitura não tem domínio sobre ministério. Quando a gente viu os 3 poderes, nós vimos que os ministérios eles são para ajudar no funcionamento do mandato do presidente. O que as prefeituras têm domínio são sobre as secretarias de saúde, educação, etc, etc, etc. Desenvolvimento social, enfim. Então, tomar muito cuidado quando vocês forem fazer essas associações. Eu também vi algumas pessoas dizendo que os deputados deveriam... O que era, meu Deus do céu? Não lembro agora. Enfim, os deputados deveriam fazer alguma coisa que os deputados não podem fazer. Os deputados deveriam cobrar o cumprimento de leis. Isso não é, como é que se diz? Não é poder legislativo. Ele estava propondo algo do poder judiciário, só que com os agentes sociais do poder legislativo. Isso é inadequado.
Então, tomem muito cuidado, revejam aí os 3 poderes, como que funciona. Vocês tiverem os 3 poderes, assim, na mente de vocês bem fresquinho, vocês fazem uma conclusão incrível, assim, uma conclusão que vai ganhar os 200 pontos. Outra coisa que eu senti falta foi de detalhamento. Mesmo em quem fez uma conclusão muito boa, que colocou agente social, que colocou ação, que colocou meio ou modo, que colocou finalidade, faltou o detalhamento de algum desses elementos. Por exemplo, se você diz que um dos seus agentes sociais é o Ministério da Educação e que a ação que ele vai fazer é uma rede de palestras de conscientização. Dá para você detalhar essa ação, entendeu? É uma rede de palestras de conscientização. Tá, mas quem daria essa conscientização? Por exemplo, se fosse sobre educação sexual, essas palestras de conscientização poderiam ser dadas por um psicólogo e por uma sexóloga, sei lá. Ou por uma psicóloga, sexóloga e um agente de saúde, ou enfermeiro, qualquer coisa. Então, vocês podem detalhar muito mais as coisas, os elementos da conclusão de vocês. Nós veremos a conclusão daqui a algumas semanas, com mais aprofundamento, mas por enquanto, as diquinhas que eu tenho são essas. Então, foca nos estudos, produzam bastante redação. Eu tô aqui para corrigir as redações de vocês. E qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, qualquer sugestão, o meu WhatsApp está aberto. Então, podem ir lá e falem o que quiser, tirem a dúvida que quiser. Quando eu enviar para vocês a redação corrigida, se vocês tiverem alguma dúvida do porquê eu marquei tal parte, ou do porquê aquilo se configura erro, eu também estou disponível. Inclusive, eu quero muito que vocês façam isso, porque só assim, só com esse diálogo é que é possível, né, essa evolução. Então, é isso. Beijo grande e até próxima aula.